Gravação. Então, vamos começar o 17º encontro na leitura de Freud e Jung, né? E aqui, veja bem, uma frase do Freud lá na frente, do Jung, na verdade: a grande desgraça é que há pacientes demais que parecem estar necessitando de tratamento psicanalítico. O senhor não acha? Essa é uma frase do Jung, é uma pergunta que aparece na frente. Muita gente precisa de tratamento psicanalítico. E a gente parece que quer dizer assim, todo mundo precisaria estudar psicanálise, né? Fazer um tratamento. Agora vamos ver o que é um tratamento psicanalítico né? Autoinduzido, né? Feito eu sobre mim mesmo. Em 1939, aqui, ó, em Hamburgo, estava na Alemanha, 15 de agosto de 39, Guimarães Rosa, embaixador. De 39, ele nasceu em 1909, né? E 8, estava com 31 anos. Não pretendo ler mais Machado de Assis, a não ser nos seus afamados contos. Então, os contos eu leio. Talvez também o começo de Dom Casmurro, do qual já li crítica que me despertou a curiosidade. Curiosidade em Dom Casmurro e nos contos. Não pretendo mais lê-lo por vários motivos. Acho-o antipático de estilo, cheio de atitudes para embasbacar o indígena. Deixou anotado numa agenda, a letra do Guimarães Rosa, tá? Lança mão de artifícios baratos, querendo forçar a rota, a, nota de originalidade, anda sempre no mesmo triste pernóstico, trote pernóstico, o que torna tediosa, ele até riscou aqui, torna tediosa a sua leitura. Há trechos bons, mesmo assim inferiores aos dos escritores ingleses, autores ingleses que lhe serviram de modelo. Quanto às ideias, nada mais do que uma desoladora dissecação do egoísmo e, o que é pior, da mais desprezível forma do egoísmo, que é o egoísmo dos introvertidos inteligentes. Pelo menos falou que é inteligente, né? O egoísmo, narcisismo, né? Amor a si mesmo dos introvertidos inteligentes. Bem, basta, chega de Machado de Assis, 39. Aqui tem um textinho que eu transcrevi. Cronologia da obra do Guimarães Rosa. Veja só que interessante aqui, Roberto. Primeira obra dele, Sagarana, 46, ou seja, 7 anos depois. Corpo de Baile, 56, Grande Sertão Veredas, 56, primeiras histórias, aqui dentro tem um espelho nas primeiras histórias, né? 7 anos depois, ele começou a escrever. Alguma coisa ele viu no Machado. Boa noite, Leila. Bem-vindo aí. Alguma coisa o Guimarães Rosa viu no Machado de Assis com essa crítica que ele fez, assim, jogando pérola aos porcos, né, que o Machado jogou, né? Você pega um diamante, diz que esse diamante é inútil, joga ele na lata de lixo e não percebe que era um diamante que talvez você tivesse ficado bilionário. Ao falar isso do Machado, é possível que ele tenha se incomodado tanto que foi estudar o Machado de Assis depois disso, 7 anos estudando, entende? É o que nós fizemos aqui, tem 3 anos, né? Nós estamos 3 anos mergulhados em Machado, né? Bom, descobrir uma maravilha, né? É possível que você pegou o diamante, jogou no lixo. Deixa eu pegar esse diamante aqui, dar uma olhada nele melhor um pouco. Eu não sou tão arrogante assim, de que tem um monte de gente que elogia o Machado e eu vi nele uma merda, né? Olha a frase do Jung. A grande desgraça é que há pacientes demais que parecem estar necessitando de tratamento psicanalítico. O senhor não acha? Quando você vê um erro desse tamanho, você mesmo se trata revertendo aquele desprezo que você teve. Isso é um tratamento psicanalítico, né? Você compreender um erro de linguagem, né? Eu não, eu, a culpa é minha, eu que li errado, né? Não é o Machado que escreveu errado, eu que li errado o Machado de Assis.
E todas as obras deles começam a aparecer em 46. Ele fez essa crítica aqui em 39. 7 anos depois, ele começa aqui. Uma pessoa chega no consultório do psicanalista, assim, né, eu não sei o que está acontecendo comigo, né? As palavras estão, né, confundindo de tal maneira a pessoa que ele não interpreta. Bom, aqui me interessou o seguinte, nessa pesquisa nossa, tá? Toda a obra de Guimarães Rosa foi escrita depois do choque com o Machado, tá? Levou na cabeça o Machado, né? O médico deve ter estudado o Machado e sacado o fenômeno da linguagem que o Machado mostra. O fenômeno da linguagem é você simplesmente enganar o outro e levar vantagem, né? Grosseiramente falando, é isso. Ser capaz de usar o eu que recebeu na infância, né? A gente está pensando em torno dessa ideia, né? Quando você tem 5 anos de idade, você se torna o menino diabo, né? A menina, o menino traquinas, aquele bichinho que engana os pais, né? Você vai pegar e sair correndo igual um foguete, você não alcança. Volta aqui, moleque! O moleque começa aos 5 anos, surge então um eu ali, né? Foi capaz de usar o eu que recebeu lá na infância e reverter o jogo. Deve ter sido o menino capeta que criou Diadorim e Riobaldo, né? A linguagem é um diabo no homem, né? Porque você aprendendo a manifestar-se com ela, você pode se tornar uma pessoa até mesmo perigosa, né? Não pretendo ler mais Machado, a não ser nos seus afamados contos. Talvez também o começo de Dom Casmurro. Tá vendo? Valorizou, né, os contos de Dom Casmurro. Considerando essa introdução e que Pílades e Oreste, de 1903, né, aparece o tema frequentemente comentado na literatura, se você digitar assim, Pílades e Orestes, vai ver, tem muito artigo comentando a homossexualidade. Eram dois amigos muito inseparáveis, comentando o tema da homossexualidade vinculado à traição. Em Dom Casmurro, não é tão difícil compreender que Diadorim e Reobaldo, que formariam um casal homossexual, né, a traição estaria na ideia de Diadorim ter escondido a identidade. Diadorim era uma mulher que aparece então nesse beijo aqui, né? Que a mídia aproveita a obra para já então mostrar um homem beijando outro homem ou uma mulher vestida de homem, né? É bem possível que Guimarães Rosa tenha feito uma composição literária em torno do tema, onde mistura Capitu e Bentinho, Quintanilha e Orestes, né? Desse conto, de 1903, porque o Pílades de Oreste é 1903 e o Dom Casmurro é 1899. Os contos estão pertinho um do outro, né? Então, essa cena aqui, que caracteriza, faz uma caricatura, né? Primeiramente, então, assim, a frase do Jung. A grande desgraça é que há pacientes demais que parecem estar necessitando compreender a linguagem, né? Você se enganou, Guimarães Rosa. Ou alguém falou para ele, provavelmente alguém, né? Isso aqui é um escrito do diário, mas ele pode ter comentado, né? E Guimarães Rosa não era qualquer um, não, né? Da alta roda, médico, diplomata na Alemanha, né? 31 anos de idade. Pô, Guimarães, você está falando do Machado, mas veja bem, rapaz, cuidado, você vai cair numa armadilha, hein? Sugiro você estudar melhor, porque você anda falando mal dele. Então, basicamente, quando Jung fala isso, né? É que tem muita gente, como eu mesmo já fui desses, que não compreendiam que na linguagem eu estou me apresentando ao falar, fazer qualquer coisa, né? Tô me avaliando, né? Assim que eu vou falando e apresentando as coisas, tem gente, observa aquele Adelmo, como ele é misógino. Assim, você fala uma frase, a pessoa vai, é misoginia. Ou, aí vai, né? E só fala mal de mulher o tempo todo. Ou outras coisas, né? Ele é racista, né?
Carta de Freud a Jung, que a gente já leu, de 18 de agosto de 1907, e outra carta, 2 de setembro. Todas as duas cartas, Freud escreveu a Jung. Sua palestra em Amsterdã será um marco na história e é para a história final que estamos trabalhando. Tá? O Freud assume aqui que ele estava escrevendo para ficar famoso, né? Um pouquinho antes de começar, uma conversa com um colega aqui, o Melquisedeque, o Melk, né? Falando assim, a leitura de Narciso, né? E Eco, lá em Ovídio, todo mundo comenta o narcisismo, né? O narciso como aquele que morre mergulhado na própria beleza, olhando no espelho, etc. O que o Ovídio queria era ficar para a posteridade com a obra dele, né? Não é morrer mergulhado no espelho. O narcisismo não é isso, né? Você trabalhar e ficar, ter sucesso na sociedade, justamente isso que é o narcisismo, né? Quer ser bem visto, quer ter sucesso, quer alcançar uma posição. Ou, aqui no Freud, ficar para a posteridade, né? Porque os médicos tinham escutado falar que estava surgindo uma novidade no meio médico, que era escutar a intimidade em espaço privado, e convidaram um representante lá do Freud e o Jung foi para lá. É para a história final que, em grande parte, trabalhamos o que o senhor chama de o elemento histérico de sua personalidade, a sua capacidade de impressionar, e que é a histeria, tá vendo? Capacidade de impressionar, né? Fazer propaganda. Histeria não é uma coisa feminina só de mulher. Aqui, então, nessa linguagem toda que eu estou usando, você pode chamar também, então, é histeria isso que você está fazendo, Adel? Não deixa de ser, né? Estou promovendo a minha imagem, né? Elemento histérico da personalidade, necessidade de impressionar. Quem não tem essa necessidade? Influenciar pessoas, né? Ó, é tão bonito como Freud define o Jung, né? O Jung era esse homem galã, como já disse a Leila aqui numa reunião anterior. E esse próprio atributo que também o apresta para ser um mestre e um guia, há de vir às claras, de fato veio às claras, quando Jung foi... Daqui a pouco a gente vai entrar em umas cartas violentas de Freud com Jung, quando eles começam a virar inimigo, né? Começou a vir às claras o narcisismo do Jung contra o Freud. E mesmo que o senhor não faça concessão às tendências de opinião moeda, nessa carta de 1907, logo no início do relacionamento, o Freud já tinha visto no Jung um garoto propaganda da psicanálise, né? Foi ele que foi no meio dos médicos se arriscar a expor o pensamento psicanalítico. Boa noite, Felipe. Boa noite, Lucas. Chegando no início, né? Então, ele diz aqui o Freud, o elemento histérico da personalidade de Jung, a necessidade do Jung de impressionar, influenciar pessoas, o desejo de ser mestre, guia, etc, etc. E isso um dia vai vir às claras, e veio lá na frente. Outra carta, agora, pouco tempo depois, em agosto, setembro de 1907. O senhor está mais capacitado para a propaganda, ó. O Freud vai jogando a batata quente para cima do Jung também. Jung, vai lá me representar, você fala, né? Depois você me diz o que eles disseram. Nunca deixei de notar que alguma coisa em minha personalidade, minhas ideias e meu jeito de falar com as pessoas, que as pessoas julgam estranho e repelente. Eu, Freud, sou estranho e repelente. Ao passo que, para você, para o Senhor, todos os corações se abrem. Se um homem assim, tão saudável, se considera histérico, mais uma vez, né? Elemento histérico da sua personalidade, não me resta senão atribuir-me o tipo obsessivo. Ambos, né? Tinha uma carta de Jung, aqui na primeira carta de Jung, lá no início, né? Do ano de 1906, quando eles começaram a se encontrar e se corresponder, tá? Antes daquela carta ali ainda, então, né? Agora é Jung a Freud. O que valoriza acima de tudo e tem sido de grande ajuda no trabalho psicopatológico que aqui desenvolvemos é a sua concepção psicológica do Freud. Com efeito, ainda me encontro muito longe de compreender a terapia e a gênese da histeria, tá vendo?
Ele pergunta sobre a gênese da histeria. Onde é que se origina a histeria? O Freud comenta daí a pouco. Um componente da histeria é a apresentação pública que começa, então, lá quando a criança conquista um eu originário na infância e começa a se apresentar como aquele capetinha que nós já conversamos tantas vezes, né? Quase não existe no mercado assim nenhum livro que você possa comprar, um livro responsável e bem escrito, né? Mostrando a origem do narcisismo na infância. Então se fala assim, personalidade narcísica, distúrbio narcísico, meu marido é narcisista, minha mulher é narcisista, um acusando o outro, né? Narcisismo tóxico. Todo mundo é narcisista tóxico, desde que nasceu e tem um eu e sai fazendo pilantragem no mundo, pronto. Então você humaniza o conceito, né? Então a gênese da histeria seria a gênese justamente dessa necessidade que você tem de se apresentar publicamente e obter sucesso. Outra carta, para se acreditar aqui, de Jung a Freud, né? Perguntando, para se acreditar aqui numa etiologia exclusivamente de origem psicológica, né? Psicogênica, ter-se-ia de ser um espiritualista, coisa que nunca fui. Para mim, a constituição humana, né? Sempre desempenhou um papel de significativa importância. Para tal motivo é que de fato experimentei certo alívio quando vi que o Senhor tinha modificado sua visão da gênese da histeria. Porque para Freud, a gênese da histeria seria a questão erótica e sexual, né? A verdade é que o problema humano gira em torno das relações eróticas com o sexo, mas o que encobre isso é a necessidade de preservar a imagem. Talvez o que mais perturba é a imagem, para depois, então, alcançar o que fica abaixo dela ou oculto sob a imagem, que é a relação erótica entre os seres humanos, né? Aqui eu tinha pulado, sim, aqui eu tinha pulado essa parte, tá? Porque o Guimarães Rosa, essa parte eu botei no lugar errado aqui. Não custa nada voltar, né? Trazer para cá, onde estava comentando o Guimarães Rosa. Que o Guimarães Rosa publicou Espelho em 1962, né? Aqui. Ele criticou o Machado em 1939, né? Olha que interessante. 23 anos depois, publicou o Espelho, que é o mesmo conto, o mesmo título do Machado. Lá no Espelho você encontra, não se esqueça, é de fenômenos sutis que estamos tratando. Ó. Aí o Guimarães Rosa começa a jogar um monte de frases assim, dos fenômenos sutis que lá em Machado ele desprezou, entende? Ou não soube ler. Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Aqui, então, seria o próprio Guimarães Rosa falando mal dele mesmo, tá? No Espelho de Machado, né? Ah, o tempo é o mágico de todas as traições, tá vendo? Essa frase é melhor ainda, né? Tá vendo, Leila? Uma frase bem psicanalítica. Ele mesmo dizendo: o tempo é o mágico de todas as traições. Tá? Eu me traí quando critiquei Machado daquela maneira. Tiresias, contudo, já está falando aqui, inclusive, do mito, né? Tiresias é citado por Ovídio. Quando a mãe vai com o bebê no colo perguntar: o meu filho sobreviverá? O cego Tiresias responde, né? Ele é um vidente. Ele é cego, né? Faz previsões futuras. Tiresias diz, então, assim: viverá se não conhecer a si mesmo. Guimarães Rosa está conhecendo a si mesmo a partir de um erro bizarro, né? Quando você lê isso aqui, você fica até com mal-estar, né? Vendo o Machado falar isso do. Eu botei isso aqui num grupo que ninguém entende nada disso. O cara falou assim: credo, eu não sabia que tinha essa loucura nos bastidores da literatura brasileira. Olha a frase do rapaz. Não pretendo mais ler Machado de Assis, né? Essa crítica que ele fez aqui. Se volta em espelho contra ele. Como Guimarães é um gênio da linguagem,
Ele fez essa reviravolta, né? Deu uma tropeçada naquela pedra e aprendeu que fez um comentário bizarro, né? Tiresias, contudo, já havia predito ao belo Narciso que ele viveria apenas enquanto a si mesmo não se visse. Está vendo como que o Guimarães vai entregando aqui no meio do texto espelho? Viveria apenas enquanto a si mesmo não se visse. Eu ia viver enganando-se a si próprio, porque depois que viu o erro que fez, você fica numa vida morta, né? Sim, são para ter medo dos espelhos. Vendo que frase linda? Você precisa ter medo do espelho, porque o espelho vai te mostrar como você é horroroso. Se você for ver mesmo no espelho, né? Daquilo que você faz na vida, né? Satisfazer-me com fantásticas não explicações, ó, sendo talvez meu medo a revivescência das impressões atávicas, a alma do espelho, anote, ó, esplêndida metáfora, demais, né? Porque a alma exterior que o Machado põe no espelho, né? A alma do espelho. O espelho tem uma alma, né? O Machado diz lá no espelho que o homem é uma laranja. Tem duas metades. Uma laranja é a alma interior e a outra metade a alma exterior. Se além de os utilizarmos nos manejos da magia imitativa simpática, videntes serviam-se deles, dos espelhos, como da bola de cristal, vislumbrando em seu campo esboços de futuros fatos, não será sempre através dos espelhos, parece que o tempo muda de direção e de velocidade? Dá-me náusea aquele homem, causa-me ódio e susto, eriçamento e espavor. Que homem que dá náusea, né? O escritor aqui, né? Dá-me náusea, aquele eu, homem que era antes, que não soube ler, que passei vexame, né? Ou o escritor Machado, que dá náusea, né? Quem dos dois? Já que está em espelho com Machado, né? Dá-me náusea, aquele eu, Guimarães, que antes não sabia ler. Então ele inclui no meio do texto frases da subjetividade, tá vendo? E era, logo descobri, era eu mesmo. O senhor acha que eu, algum dia, ia esquecer essa revelação? Desde aí comecei a procurar-me, ao eu por detrás de mim, à tona dos espelhos, em sua lisa funda lâmina, em seu lume frio. Então, o Roberto, logo no início aqui, para quem chegou depois, comentando se o escape por metafísica não seria uma maneira transcendental, né? Metafísica como transcendente, você vê de fora. Dá a impressão, Roberto, que aqui tem uma resposta para a sua pergunta no espelho do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa dá uma catapulta, assim, um salto para o alto, né? Cria um texto que nem. Também assim, a literatura, se fosse algo óbvio, assim, pega uma laranja aí, né? Você tira toda a magia da vida, né? A literatura é você deixar também o leitor não compreendendo, né? Ele tem que voltar ao texto, descobrir a magia do texto. Igual um filme, né? Se um filme fosse o cotidiano da gente, ninguém ia ver filme nenhum. O filme interessa porque ele esconde, né? E deixa um enigma ali. O texto O Espelho de Guimarães Rosa é um texto enigmático, mas ele não é lido desse comentário que nós estamos lendo a partir do eu do escritor, assim, o próprio ego, né? O homem na obra, né? O homem humano. Então fica mais bonito ler assim, que você compreende melhor um pouco e nessa transcendência, que é um modo de falar, né, de que o Roberto empregou no início, então o transcendente é uma maneira de escapar, é uma maneira de escapar. Eu posso falar de mim mesmo de uma maneira mais sutil, sem ser tão, né, escancarado. Quando a gente quer, pode fazer isso, porque no privado ele foi bem escancarado, né? Então nós estamos na carta número 150, né?
lendo as cartas de Freud com Jung. Aqui eu tinha me esquecido não, eu não notei aqui na leitura anterior um dado muito interessante que os colegas que estão lendo aqui junto, não sei se repararam, né? Eu passei reto numa observação aqui que a gente leu no encontro passado, que o Jung, logo depois de uma carta que a Sabine Spiorai mandou ao Freud anonimamente, recebi uma carta aqui em Sherlock Holmes, né? O Freud vai falar aqui numa carta anterior de alguém de Zurique, lá de perto do Jung, que tinha mandado uma carta a ele. De qualquer maneira, não vou demorar muito, que já passou por isso aqui, né? A pessoa sobre quem lhe escrevi é Sabine Spiorai. Em uma forma resumida, ela foi publicada em minha palestra de Amsterdã de saudosa memória. Quando Jung comentou sobre a histeria em Amsterdã em 1907, referia-se a Sabine Spiorai. É que, por assim dizer, foi meu caso teste, razão pela qual guardei por ela um carinho e uma gratidão especiais. Como eu sabia por experiência prévia que sofreria uma recaída imediata caso lhe retirasse meu apoio, prolonguei o relacionamento por anos e acabei por me sentir na obrigação moral de consagrar-lhe grande parcela de amizade pela essa mulher, né? Uma, uma paciente do Burgos, até notar que as coisas tinham tomado um rumo indesejado, tomou um rumo que ele não queria, quando então rompi com ela. É claro que sistematicamente planejava me seduzir, o que julguei inoportuno. Agora está querendo se vingar. Andou ultimamente a espalhar o boato de que vou me divorciar de minha mulher para casar com uma estudante, que é ela, né? Sabine Spiorai era um aprendiz do Jung, ao mesmo tempo que paciente. Então é assim, gente. Dentro do manicômio, lá o Borgose, tinha interno uma paciente, Sabine Spiorai, um mulambo, né? Uma pessoa louca, né? É de se imaginar que a afetividade do médico Jung, vendo uma mulher ali na cama, né, ou no manicômio, sem falar coisa com coisa, na empatia com ela, no carinho, no abraço, acabou se envolvendo, fazendo sexo com ela, e ela foi se restabelecendo a partir dessa valorização também, né? Ele é um homem, um médico que me resgatou dessa posição. Ela passou a querer ter um filho com ele, ter uma relação com ele mais prolongada, né? Nós estamos falando isso aqui pelo seguinte, porque vão lembrar que logo em seguida o Jung sai do Burgos, ele vai morar numa casa. É possível que lá no Burgos, como essa mulher espalhou a notícia, né, a Sabine, o Jung não quer mais, né? Ela foi procurar o Freud, denunciar o Jung. É bem possível que o Jung tenha sido expulso do Burgos. Ele era médico residente, né, lá dentro. Ele fala de uma casa. Ele foi morar no encontro passado, a gente leu, e esse comentário eu não tinha percebido, não tinha ligado uma coisa a outra, tá? A leitura nossa aqui, essa investigação de análise do discurso, né? Uma análise psicanalítica do relacionamento de Freud com Jung através das cartas. Tem coisa que passa e a gente não percebe, tá vendo? Disse que não podia assumir a responsabilidade. Então, tem uma série de cartas, já que está pessoalmente interessado. Aqui é Freud, né? Junho de 1909. Está pessoalmente interessado na questão de Sabine Spiorain. Coloco-o a par dos últimos acontecimentos. É claro que não precisa responder a isso, Jung. Entendi bem o telegrama, sua explicação confirmou minhas suposições. Bastou receber o telegrama, né, para que eu escrevesse a Fraulein uma carta, a senhora Spiorain uma carta, na qual fingi ignorância, fingi que não sabia de nada, né?
dando a entender que tomava a sugestão dela de uma entusiasta por demais solícita. Disse que não podia assumir a responsabilidade de encorajá-la a fazer uma viagem e nem via a razão de ela se dar a tal incômodo, porque ela queria ir procurar o Freud em Viena, né? Ir da Suíça até Viena. Freud! Mandou uma carta depois querendo ir pessoalmente, né? Freud queria ir conversar sobre isso, porque o médico começou a me amar na cama, né? E eu melhorei tudo, mas eu estou interessado que ele seja meu amor, né? Me salvar da minha loucura. Tá? Já que era eu mesmo o maior interessado no assunto a respeito do qual queria me ver. E Freud bota essas frases: embora penosas, tais experiências são necessárias e difíceis de evitar. É impossível que sem elas conheçamos realmente a vida e as coisas com as quais lidamos, tá? São experiências que você acaba caindo igual Guimarães Rosa, né? Vítima da linguagem, né? Vítima da própria incompreensão do Machado. Agora o tratamento passa por essa questão que você acaba se envolvendo com uma pessoa que estava ali querendo um mínimo de atenção, né? Você foi dar aquele mínimo, deu um pouquinho a mais, foi investindo quando viu. A maneira que essas mulheres arranjam para nos atrair com toda a perfeição psíquica até que atinja o alvo é um dos grandes espetáculos da natureza. Pode uma frase dessa? Seria falar isso hoje em dia o quê, né? O feminino vai pegar, manda chamar a Lei Maria da Penha, porque olha o que está falando da mulher. A maneira que essas mulheres arranjam para nos atrair com toda a perfeição psíquica está jogando por conta de uma paciente psiquiátrica também uma maneira dela envolver, né? Me dá um pouquinho de atenção, Jung. Aí o Jung vai lá e deu atenção a ela demais, né? Então nós estamos aqui vendo como é que é o método perigoso, que tem um filme em torno desse tema, né, da psicanálise. Vamos voltar lá então para a leitura continuando da semana passada. Essa retomada, mesmo que a gente avance a passos mais devagar, ela é interessante porque também a gente não adianta sair correndo para lugar nenhum, né? A compreensão é mais importante do que a pressa, né? Então agora Jung vai falar que ele está morando fora do Burgos, tá? Eu acho que por causa daquilo ele foi expulso. Ele deixou de ser médico. O que você acha, Melk? Está acompanhando aí? Oi, pois não. Não dá a impressão que a gente leu domingo passado, né? Não sei se você lembra que ele então foi construir uma casa, morando fora, né? Começou a ter pacientes próprios, o Jung, né? Parece que ele foi Sim, demitido, né? sim. A gente só tem acesso às cartas, né? Mas existe aquela possibilidade de isso ter realmente acontecido e ele ter omitido. Mesmo porque seria uma vergonha para ele assumir isso. Não, mas aqui a palavra que talvez você não ouviu bem assim é demitido, né? Ele era médico lá do Burgos, empregado, né? E agora ele está atendendo numa casa onde ele foi morar por conta própria. Ele disse que é uma casa que não está nem pronta. Então ele confessa que foi demitido? Dá a impressão que a confissão não tem, né? A gente teria que inferir da leitura que, como a Sabine Spiorain espalhou, né? Um médico, quando isso acontece, ele precisa ser excluído, né? Certamente. É igual acontece na igreja com um padre pedófilo, essas coisas. Tem que punir, né? A punição deve ter sido a demissão. Aí tem que ver a questão do conselho de ética, né, na medicina, na época, como, como eram as regras, né, o estatuto, todo o conceito, né, do conselho, porque e também deve haver também aí na biografia de Jung também, né, os pesquisadores. Eu não sei, nunca li a biografia de É Jung. curioso, Leila, que quase ninguém lê o livro de carta de Freud com Jung no modo como nós estamos lendo, como sendo um caso clínico, Freud e Jung. Quase ninguém lê, porque você deve ter, mas eu tenho procurado e não tenho visto, não, assim,
essas associações que a gente está construindo aqui, porque o trabalho do analista é criar associações novas, de livres, né, que você compreende melhor aquilo que ninguém compreende direito, tá? Me dá a impressão que ele vai começar a atender como é que o médico que estava tão bem dando Burgos e lá dentro, aspirando a ser diretor, porque o Bloller era idoso, daí a pouco ele ia aposentar, o Jung poderia ser diretor-geral do hospital, né? E o quanto isso aí na época também se tornou público, né? Porque nós estamos falando de cartas privadas aqui. Aqui é o privado. Mas o quanto na época isso veio a público, né? Isso passou a ser de uma ordem mais, né, de conhecimento de outros colegas, para além de Freud, né? Eu não tenho conhecimento disso. Mas, com certeza, sim, dentro dessa questão da ética na medicina, né? Isso é agravante para o médico, né? Para o profissional na época. Isso. Então, ele vai começar aqui. Caro amigo, mando em anexo o manuscrito do Homem dos Ratos. Quer dizer, o Jung é leitor privilegiado dos casos clínicos que depois a gente estuda aqui na curso de psicologia hoje ainda, né? Manda o manuscrito do Homem dos Ratos e o pequeno artigo de Silberer sobre a observação do mecanismo dos sonhos, ambos para sua apreciação editorial. O meu foi difícil de fazer e não sei saiu inteiramente a meu gosto. Bem que o poderia prefaciar com os notáveis versos de Bush, um poeta, né, sobre a cena da infância do pintor Glasgow, que diz: mostra-nos uma visão em comum do que pode a índole de cada um. Boa noite, Márcia. Chegou um pouquinho atrasado, mas está na hora ainda. Então, nós estamos no começo. Mostra-nos uma visão em comum do que pode ser a índole de cada um, tá? Sempre essas frases assim, né? Mas basta disso, vamos agora esperar o que lê. Isso aqui quer dizer assim, como é que o Homem dos Ratos mostra, né? Como é que a índole de cada pessoa, a intimidade, a vida privada. Mas basta disso, vamos agora esperar que o leia. Já é mais que hora de essa fase escrever esse artigo, que já tem 2 anos, né, que ele está falando desse artigo, desde quando, deu 1 ano e meio. O congresso do ano anterior estava falando do Homem dos Ratos, mas ele não conseguia terminar o Homem dos Ratos. Meu desprazer psíquico em trabalhar tornou-se realmente agudo, já não posso protelar as férias, que serão muito curtas. E vamos deixar esse comentário para depois. A 14 do corrente, à noite, partimos via Munique para Ammerswald. As cartas que o endereço de Viena naturalmente me serão remetidas. Pode ser que, nesse meio tempo, em atendimento a um chamado, ocorra uma viagem a Salônica, mas cobrei tão caro pelas 5 dias que a necessidade de minha consulta há de ser, provavelmente, desaparecer. Cobrou caro para dar uma consulta longe, talvez ele dispensem ele. Nem sequer é um caso de psicanálise. Então, seria um atendimento comum, né? E o Freud queria transformar em caso clínico, então não é um caso de psicanálise. Tem o Massinovski que me informa que Simon, de Londres, mandou-lhe um caso para analisar e nossa volta, M. Massinovski quer ter um encontro em Hamburgo, onde, aliás, devo ficar mesmo uns dias por causa da minha velha sogra. Intencionalmente não penso na América em nossa viagem. Quero que cada experiência agradável chegue como uma surpresa. Estou decidido a não estragar meu prazer com antecipações superinvestidas e a não encarar com serenidade as decepções. Então, ele quer dizer aqui que, por enquanto, não quero pensar na viagem aos Estados Unidos, que estão no momento de viajar, né? Faça o mesmo, não se deixe esmagar por preocupação com suas palestras. Por acaso o senhor sabe quem foi mais foi convidado? Identificando-se como seu paciente, veio aqui um tal de Mark Cormick, que solicitou recentemente uma entrevista comigo. Na hora de fazer a entrevista, ele mesmo não veio. Até hoje existe isso. Marca para ir no consultório do psicanalista, chega em cima da hora, a pessoa não vai. Ela tem medo do psicanalista. Comum acontecer até hoje. Caro Freud, aqui é Jung escrevendo agora, né? Devo-lhe resposta a 2 cartas. Antes de tudo, desejo agradecer-lhe profundamente sua amável ajuda na questão Sabine Spiorain, que, enfim, se resolveu de modo tão satisfatório.
Uma vez mais, eu ouvi tudo muito negro. O Freud tinha perguntado quem é essa mulher. Ela é russa, daí a dificuldade dela em se expressar. Os manuscritos, né, do Homem dos Ratos, chegaram nesse meio tempo, estou lendo-os com maior interesse. Quem é Silberé? Compreendo perfeitamente as impressões do senhor sobre o seu próprio texto. É também por isso que reluto tanto em apresentar meus casos, tá vendo? Há um certo horror em comentar o caso clínico do paciente, tá? Há um certo horror em escrever um caso clínico, né? Simplesmente não podemos, porque é feio, mostra, incomoda a gente, né? O narcisismo da gente, igual a gente viu ali em Guimarães Rosa. Você escreve uma coisa malhando o machado, daí a pouco vê que cometeu um erro bizarro. É meio incômodo. Como é que pode um homem tão inteligente ter sido tão atrapalhado na compreensão da leitura, né? Compreendo perfeitamente as impressões do senhor sobre o seu próprio texto, né? Porque ele escreveu aqui, estou com dificuldade de terminar esse caso, o Homem dos Ratos, né? E quando ele diz que o manuscrito do Homem dos Ratos chegaram nesse meio tempo, estou lendo com maior interesse. Compreendo perfeitamente a impressão do senhor sobre o seu próprio texto, que você está angustiado com o que escreveu, né? Também por isso que reluto tanto em apresentar os meus casos. Simplesmente não podemos fazer coisas tão belas e verdadeiras quanto faz a natureza, né? Porque a natureza humana faz coisas bizarras, né? A natureza natural a gente aceita com mais facilidade. Você vê um leão comendo um antílope, assim, dá aquela gastura, né? Você pega e mata e tal. Mas você entende que aquilo não tem maldade, né? Ali é um evento natural da natureza, né? Não podemos fazer tão belas. Estou a ponto de acabar a análise de Agatha, porque ele está falando também por causa da análise da filhinha dele, né? Logo hei de dar início às conferências na América. Não sei realmente o que falar. Começarei por sondar um ponto ou outro só para ver aonde chego. Tenho uma vaga ideia de que, em primeiro lugar, falar da constelação familiar, em segundo, da significação das associações para o diagnóstico, e em terceiro, das questões educacionais citadas pela psicanálise. O que mais importa no meio psicanalítico, mais ou menos, é isso aqui, ó. Como é que você faz associações de palavras que você entende errado, depois entende certo, né? O fato de que o Senhor há de estar presente, sabendo de tudo isso muito melhor do que eu, certamente não me incomoda nem um pouco, irei adiante de qualquer jeito. Desde que os fundamentos estejam lançados no papel, minha preocupação deixará de existir e serei capaz de dedicar toda a atenção às impressões da viagem. A carta aqui é do Jung, né? O único senão é que o meu ex-paciente McCormick segue com a esposa pelo mesmo navio. Esse que tinha procurado Freud e acabou não indo, né? Então tem um incômodo que é esse paciente junto com ele no navio, observando então o analista, estando perto do analista, né? Ele de fato quis procurá-lo em Viena, onde uma recaída passageira o surpreendeu, mas foi interceptado pela esposa, a qual se deu ao trabalho de aclarar as resistências dele, nisso o esgotando tanto que, evidentemente, ele acabou por desistir da visita. A própria esposa, então, né, interferiu de tal na questão que ele não foi ao Freud. Alguns dias depois, partiu para Carlsbad. É uma pessoa interessante, mas foi sem meu conhecimento que ele preparou essa viagem e foi te procurar em Viena. Devo, de novo, não me falta o que fazer. 6 pacientes, 2 laudos forenses, agora em Arbucas, palestra na América. Então ele começou, vida nova, né? Não me falta o que fazer, começou a chegar gente. Aves de arribação, os visitantes também figuram no quadro. Entre eles estão o primeiro italiano, começa a aparecer interessado na própria clínica, né? Já não é paciente, é médico querendo aprender como é que faz para aplicar na clínica. O jovem é muito inteligente, parece extremamente culto e é um seguidor entusiástico que ingressa no novo território com perfeito brio. Quer visitar você, Freud? Na primavera que vem, o meu inglês se foi, há de falar em Edimburgo, na Associação Médica, sobre as novidades que partem do Senhor para longe. Ó, o Freud estava inventando uma teoria
Gente vinha buscar e levar para aplicar. A compreensão dele deixava a desejar. Esteve ainda comigo um ignorantão de Coimbra, né, de Portugal, também professor de psicologia. Em casa tudo bem e tal. Julho de 1909. Caro amigo Jung, até hoje não lhe agradeci esse inesperado presente, seu artigo sobre a interpretação dos sonhos que eu trouxe para aqui em minha pasta. Aqui minha intenção é não fazer absolutamente nada, nem mesmo pensar na América. Estou muito cansado. Ontem, olha que comentário interessante aqui, Márcio, você não sei se chamou atenção sua. Ontem, depois de arrastar meu corpo exausto por uma encosta de morro, é Freud falando, né? Arrastei meu corpo exausto por uma encosta de morro, onde a natureza se prodigaliza com efeitos com os mais simples recursos, uma pedra branca, campos vermelhos de rosas alpinas, uma nesga de neve e a cascata e o verde em profusão, tive dificuldades de reconhecer-me. Lá nas cartas de juventude também tem uma outra carta que ele menciona que se embreou numa mata, nesses passeios assim, em costa de morro. É interessante aí que ele fala, o senhor poderia ter diagnosticado demência precoce, né? Quer É, dizer, né, ele se perdeu ali, né? aqui o Freud Ele estava aproveita um muito preso, comentário. né, nesses dias, né? O que me parece aqui também, Márcio, que chama atenção assim, o Freud aproveita para jogar o Jung contra ele, né? O Jung contra si próprio. Você me visse daquele jeito, você me levar lá para o Burgose. Assim, é isso também. Então É, tem esse porque, quer toque assim, dizer, que ele né, dá no porque Jung, porque qualquer coisa, né, ele falava que era demência precoce, né? é, se Que você vários me, ali, se né, que você não me precisavam visse, de ser internados, né? se você me visse, Jung, você me levar para o Burgose, porque o Jung ele é meio precipitado na, enfim, ele não tinha o mesmo fundamento que o Freud, né? O Freud, como eu já disse a Leila aqui bem antes, ele pesquisa na linguagem, o tempo todo ele fica na linguagem, assim, como é que a pessoa está se expressando, né? E não na aparência, né? Infelizmente, a casa, que em tudo é esplêndida, está situada em meio ao arvoredo e não tem vista, coisa que me faz muita falta. Os Mas primeiros a dias, demência precoce também é percebida pela linguagem, né, Bel? Né, o mas Jung aí é estava a percebendo, né? feiura na linguagem, né? Vamos falar assim, a feiura na linguagem, é o nosso andarilho lá, né? Aquela feiura na linguagem, né? E não uma É, feiura de aparência, né? há uma diferença. Porque se você abstrai da feiura da aparência e vai escutar a feiura da linguagem, até nisso há riqueza, porque na linguagem feia, mal empregada, também tem, muitas vezes, muito coisa interessante, né? Infelizmente, a casa, os primeiros dias nublados foram uma verdadeira provação aqui. Então, ele estava num lugar que tinha nuvem, né, nublado, foi tirar umas férias, não foi nada bom. No mais, diante de suas notícias tão interessantes, tenho um pouco a contar. Silberé, quem é esse Silberé? Perguntou, é um jovem desconhecido, provavelmente um degenerado da alta roda. Aqui o Freud usa o degenerado do Jung, né? Demência precoce aqui. Ele é um degenerado da alta roda, um rico, né? O pai dele é em Viena uma figura famosa, membro da Câmara Municipal e negocista, mas o trabalho dele é bom. Lança luz sobre um aspecto da elaboração do sonho. Esse comentário negativo aqui, dizendo um degenerado da alta roda, quer dizer, um homem da alta roda de aproveitar a fortuna do pai, né? E não ia ficar voltado para questões da neurose pessoal, né? Quem sou eu? Quando eu vou morrer? As perguntas da subjetividade são sempre perguntas dolorosas, né? Então, o Freud brinca dizendo que é um degenerado. Mas o trabalho dele é bom e o Silber é mencionado lá na frente, tá? O Freud lê os artigos dele e gosta, incluiu na obra do Freud. Esse degenerado aqui, né, que vai pensar a mente, é útil ao Freud. O trabalho dele é bom e lança luz sobre um aspecto da elaboração do sonho. Recebi há dias uma carta agridoce, né? Tá vendo? Agridoce.
desagradável, mas agradável, de Morton Príncipe em agradecimento por algo que lhe havia mandado. Devo estar ciente, dizer, de que não concorda comigo em todos os pontos. O problema das neuroses admite vários tipos de solução. Os que ele prefere são diferentes. Lamenta já ter reservado passagem para Gênova ou Genebra, de modo que há de se desencontrar de mim em ambos os continentes. Morton Príncipe veio dos Estados Unidos, né? É um americano que estava por lá, então não ia ver o Freud nem na Europa e nem depois, porque o Freud estava indo para a Europa agora. Minha alegria em não vê-lo será a mesma. Acabo de escrever a um colega da Prússia, o Dr. Hundermark. Não é um belo nome ainda que rico em associações, demais em associações? Mais uma vez aqui, Márcio, o Freud vai sempre com aquela agulhinha dele dar uma espetadinha na bunda do Jung, né? Porque o nome dele, né? Hundert, em alemão, é 100, né? Mark, a marca 100, né? Atingiu a marca 100. Se for começar a associar igual o Jung pega assim, qualquer coisa para sair associando igual um biruta, não é um belo nome ainda rico demais para ficar fazendo associações? Que o Jung, ele avacalha um pouco associações de palavras, ele vai associando qualquer coisa, né? De qualquer maneira. Mas ele é bom para fazer a parte comercial. Hein? Dessas cartas agora para frente, parece que Freud fica cutucando mais, né? É. Jung, né? Em metáforas, né? Ele vai. Exato, porque aqui na mesma frase põe: eu, quando quero, posso ser abominável. Como é que você dá um tapa na cara de uma pessoa para assim, Jung, sai dessa, rapaz, vem para cá, vou entender as coisas dessa maneira. Aí o Jung segue sempre sendo derivativo, né? Ele não retorna à casa do pai nunca, né? Ele fica sempre variando a psicanálise, né? O Freud tenta chamar ele, mas ele não reconhece, não. Até uma frase que a Márcia um dia escreveu assim: tratar a imagem vai contra a própria imagem. Quer dizer, ele vai ensinar alguma coisa ao Jung e o Jung não capta, né? Perguntou-me se terá forças para chegar até lá. Trataremos de o defender de McCormick, que eu, quando quero, posso ser terrível, né? Suas palavras hão de ser inteiramente novas para mim. Não conheço o material senão através de uma leitura muito especial. Quando chegar a minha vez, hei de me consolar com a ideia de que pelo menos o senhor e Ferenc estarão ouvindo. Talvez entende, né? Que já que não entende nem eles, né? Não entende a psicanálise, né? Aqui na fronteira, hoje eu fiz um textinho até interessante assim. A psicanálise ela está o tempo todo na linguagem, né? Importante ler isso. A psicanálise está o tempo todo na linguagem. Por isso que o próprio Freud também parece que não estava percebendo a presença da psicanálise o tempo todo na linguagem. Então não era uma coisa inconsciente, assim, Jung, deita no divã, fala assim, que nós vamos descobrir a razão da sua existência. A psicanálise está o tempo todo aqui na própria linguagem, né? O Freud foi se dar conta disso lá com o narcisismo, quer dizer, a psicanálise estava o tempo todo rolando entre os dois aqui, né? Nessas cartas é o tempo todo carta psicanalítica. Ele não precisa fazer aquele retrospecto tão longo, né? Está no cotidiano, né? Na Tá no linguagem cotidiano, cotidiana. né? Você está sendo, vou dizer entre aspas, né? Está sendo penetrado por trás no cotidiano, assim, na relação com o seu filho, marido e tal. Você estava onde até agora? Que pergunta você me faz? Eu estava comprando uma fazenda para nós, nossa família. Então, assim, né, Leila? Que resposta boa, então estava comprando uma fazenda. Isso É, aí silencia qualquer um também. a mulher vai achar maravilha, meu amor, vem cá, né? Perdoa tudo, né? Estava comprando uma fazenda, né? Que linda frase. Então, assim, a psicanálise está o tempo todo na linguagem, essa trapaça linguística, né? Que você não entrega tudo, porque você não pode ser dominado também, né? Você não quer a outra pessoa conhecer todos os seus segredos, né? E esse é o diferencial, essa é a diferença da corrente psicanalítica, né, comparando com a corrente, né, da medicina. Como já falamos antes, como a Márcia falou aí, né, a demência precoce. Isso é um termo da medicina, né? Então, assim, a medicina ela precisa ver
E aí tem que fazer exames, né, exame de imagem, tem que abrir, tem que ver o corpo, tem que tocar, tem que pegar, tem que... Porque é da ordem do ver. A psicanálise já vai para outra corrente que é da ordem da escuta. Por isso a necessidade de se ter a linguagem. O sujeito precisa falar. Né? Então ele fale mais sobre isso. Né? Porque se não falar, não vai se produzir nada. Então, a psicanálise, ela sai dessa corrente, mesmo nascendo aí na medicina, né, com Freud e Jung também aí, né, pegando o gancho, mas ela vai para outra vertente que é da ordem da escuta. É bem diferente. Então, não tem essa coisa de imagem, não tem essa coisa de ver. Deixa eu ver aqui o que você tem. Deixa eu ver aqui o que você está sentindo. Não, me fale você o que você tem, o que você está sentindo. Percebe? Que eu estou aqui, eu vou escutar. E aí a gente está ali para ser testemunho, né, dessa fala inconsciente, desse sujeito que está aí, que está ali livremente associando, que ele vai falar por meio da linguagem, palavras, vai tropeçar em algumas questões que ele mesmo não está percebendo. Então é bem diferente. Isso aí. Tá vendo que frase bonita? Tropeça naquilo que faz e que não está percebendo, né? Que maravilha essa frase, tá vendo? Que me parece ser, Leila, então, toda a tragédia do Guimarães Rosa que fez com que ele, tropeçando nessa merda aqui que ele disse, né? Não pretendo ler mais Machado de Assis, a não ser nos seus afamados contos, talvez em Dom Casmurro. Não pretendo mais lê-lo por vários motivos. Acho antipático de estilo, cheio de atitudes para embasbacar indígena. Ele escreveu um livro para embasbacar indígena, chamado Grandes Sessões Vereda, né? Você fica lá o tempo todo embasbacado, igual um índio lendo aquilo. Embasbacar o indígena, lança a mão de artifícios baratos, querendo forçar a nota de originalidade, escreveu o Guimarães. O que você está falando do Machado, rapaz? Você está enganado. Ah, é? Aí, a Leila agora, embaraçado com aquilo que estava dizendo, você está, né? Que o macete humano está todo na linguagem, né? A pessoa te dá aquele nó e depois, era o que eu estava fazendo, doutora Leila? É o que você estava fazendo, meu querido. Pô, eu não estava vendo. Ah, meu Deus do céu, eu não estava vendo. Deu um passo adiante na análise, né? Como diz, entregou o ouro, né? Que o Guimarães Rosa nunca informa ninguém de onde veio o fato de ele ter se tornado um grande escritor. Deve ter passado uns 7 anos, alguém puxou a orelha dele e falou assim, ô Guimarães, você é um médico inteligente pra caramba, né, rapaz? Aqui na Alemanha, sabe alemão, o Guimarães Rosa era médico e tinha uma genialidade incrível, ele sabia várias línguas, né? Ele leu o Machado de Assis com o pé avesso, alguém deve ter dado uma bronca nele, ele deve ter ficado um bom tempo. Aí começou a publicar. Que depois daquela carta miserável que ele escreveu no diário dele, né? Depois disso é que ele foi se tornar escritor. É também que a pessoa lê com preconceito, né? Foi pegar para ler de um negro, de uma pessoa que não tinha, não passou pela academia, né? Então já vai, né? Não sei se é isso, Márcia, mas ele, enfim, daí, ó, não, em 46, 7 anos depois, ele começa a escrever. Ah, eu também sou escritor, né? Ah, eu também sou escritor. Agora que eu entendi, a linguagem é você saber criar esses enigmas que o leitor lê e não entende. A Mas obra parece que foi o mesmo processo que passou o Freud com Jung, porque o Guimarães não, aquele que chamou ele de bruxo, esqueci o nome. né? O bruxo? Qual que chamou? Paulo Coelho? Não, que chamou Machado de bruxo é o Drummond, né? O Drummond. Drummond. Carlos Drummond de Andrade. Ele já foi contra, né, porque estava falando coisas que a sociedade, né, não estava agradando, né, e já o Freud passou essa mesma situação com Jung, né, que queria que ele passasse por cima de algumas coisas para não desagradar a sociedade, né, então, quer dizer, um modo de escrever, né, que desagrada, né, que vira espelho, né, fica
É, assim, a ponto de ser excluído, né, da gente perder essa maravilha, né, para servir a sociedade desservindo, né? É, porque também mostrar os caminhos para a pessoa ser um pouco mais safo e menos ingênuo é a função da arte, né? A arte tem essa função de trazer esclarecimento sobre o que é o homem na realidade, né? 153, 5 de agosto. Caro Freud, acabo de passar uma semana em Munique, onde ludibriei um seguidor de Kraepelin. Kraepelin é o criador da manual de psiquiatria lá daquela época, né? E me empanturrei de arte. Agora me encontro em casa diante de um monte de trabalho, sabendo que a paz de suas férias é para ser respeitada. Atrevo-me a incomodá-lo apenas com um pequeno problema. Tenho uma aluna, a senhora Ginburg, uma judia polonesa que é realmente brilhante e tem um talento estupendo para analisar a criança. Olha que interessante. Jung percebe uma qualidade nessa mulher, interpretações analíticas, né? Assistiu-me com a maior eficiência durante todo o verão na clínica de pacientes externos. Agora está procurando um trabalho. Depois que o Jung, então, nós estamos supondo aqui, Juliana, você chegou. A Juliana está trabalhando, né? Ela está com uma atividade agora que consome o tempo à noite. Chegou um pouco tarde, né? Mas nós estamos aqui associando, Juliana, que o Jung, quando diz que mora numa casa, que a casa está sem o assoalho da sala, precariamente instalado, naquela conversa com Sabine Spiorain, que vazou para a sociedade na época, nós não tínhamos ligado anteriormente uma possibilidade de ter sido demitido do Burgos, por ter vindo à luz a relação dele com a paciente psiquiátrica Spiorain, né? A gente não tinha feito esse comentário, a gente não tinha associado isso, né? Mas eu acho que é possível construir associação e vazou na época, né? E o Jung acabou levando a Sabine na casa dele para conversar com a esposa. Tinha uma carta aqui atrás sobre isso, né? Levei a Sabine lá para conversar com minha mulher, né? Para esclarecer tudo. Ela queria ter um filho comigo, né? Queria mais do que somente o carinho sexual. Queria também agora confirmar esse carinho com o neném, né? Que é filho do Dr. Jung, ó. Tudo isso que vazou é provável que o Breuer demitisse o Jung, né? Ou algum acordo assim interno. Jung, é melhor você sair, tá? Ele aparece trabalhando numa clínica e tem essa aluna dele aqui, ó, uma aluna, ó. Ele começa a formar gente ensinando psicanálise do Freud também, né? Então, uma coisa vê pro bem para outra coisa ser benéfica, né? Formei uma paciente aqui, uma aluna, né? Paciente não aluna, que agora é brilhante na interpretação, assistiu-me com maior eficiência às minhas palestras, que ele devia dar aula de psicanálise, né? Todo verão na clínica de pacientes externos. Agora está procurando um trabalho na mesma área. Lembrei-me que não raro se impõe ao senhor a necessidade de recomendar uma pessoa indicada para as crianças. Está vendo? O próprio Freud não gostava de atender crianças. Ele atendeu o pequeno Hans através do pai do pequeno Hans, né? A psicanálise infantil não era com o Freud. Vê alguma possibilidade da senhora Ingburg? Infelizmente, eu não sei de nada, as exigências que ela faz não são grandes. Espero que até 11 de agosto eu já tenha terminado as palestras americanas. Parto então em meu barco, a vela, numa excursão de 5 dias. Saio daqui de 18, passo um dia na Basileia, vou embora. As conjecturas sobre o caso Agatri, minha filha, né, prosseguem. Está escrevendo um caso sobre a filha dele. Sonhou agora com os homens urinando em fila e o papai entre eles para me dar as boas-vindas quando voltei de Munique, meteu uma vara entre as pernas. A mamãe perguntou se os genitais dela, né, de Agatri, não deveriam ser aplainados. Tinha visto o carpinteiro alisar com uma plaina as gavetas que não corriam bem. Lembro-me de um delírio de demência precoce em que os genitais eram aparelhados e estendidos para o pastor X. Ele associa a ideia aqui por conta dele, né? Uma pessoa fazendo delírio, usando a plaina para aparelhar, né? E a menina fala, então, sobre aparelhar também o genital. Pergunta de criança associado aqui com demente precoce. A demência precoce é, em suma, um embelezamento colossal dos genitais. Conclui ele com essa frase.
Demência precoce é um embelezamento colossal dos genitais. Associa o imaginário dele e perde o fato. Então ele tem... O Jung, ele quer aparecer meio como Freud, assim, criando novidade. Uma pessoa, outra pessoa, né? Mas o Jung vai também dizer assim, tem um núcleo parecido, né? Que os dois falam aplainar a genitalidade, né? A demência é um embelezamento colossal dos genitais. Embelezar os genitais é a coisa de demente. Vamos nessa. 9 de agosto. Escrevo na esperança de alcançá-lo antes que o senhor dê início à sua complicada viagem para o deixar ciente do que já foi combinado. Saio de Munique às 4h25 do 19, chego a Bremen às 5h35 da manhã, Ferenc chega na mesma manhã, só falta combinar a hora do encontro. Naturalmente, deixaremos nosso endereço no escritório do Lloyd norte-alemão para que possamos entrar em contato assim que o senhor chegue. Seria bom que me mandasse um cartão para lá, dando a hora de sua chegada. Em Munique, o senhor o senhor esteve muito perto de nós, pelo menos teoricamente, né? 2h30, a frase até aqui, ó, perto, geograficamente. De uma hora para outra, o Freud muda, né? Perto, teoricamente. 2h30 de trem até Oberammergau e depois outro tanto na carruagem. Mas, enfim, fez bem em não aparecer por aqui, já que, mais um pouco, estaremos juntos por muitos dias dentro do navio, né? Hei de pensar na senhora Ginburg, tão logo volte ao trabalho. Tive uma grande necessidade de um assistente assim nos últimos semestres, tá vendo? Freud, tem alguém para atender criança aí? Não, não tem ainda. Já vai ter, né? No momento, naturalmente, não sei de nada. Só um chamado casual do dia a dia, prosaico, interrompeu meu descanso, que no mais foi profundo. Por sugestão de Eitington, começa a aparecer esses nomes, né? Eitington é um livro de cartas que tem do Freud com ele, é um médico, né? Permaneceu depois da dissidência com Jung. Primeira vez que falo o nome dele nesse livro. Por sugestões de Eitington, um russo de Genebra, escreveu-me pedindo permissão para traduzir a vida cotidiana. Então, um russo para traduzir para a língua russa, né? Ontem chegou um telegrama de Basnov, de Moscou, anunciando que uma senhora gravemente doente virá analisar-se comigo. É tão interessante como a gente não sabe se analisar na linguagem, né? Essa, vamos dizer assim, análise que o Guimarães Rosa fez de um erro que ele cometeu e que ele virou outra pessoa. Ah, é isso? Né? Então, quer dizer que eu não entendi o Machado é porque é preciso saber escrever, né? Ah, então eu peguei, agora eu saquei, vou ser escritor. Como que a gente tropeça na linguagem, se confunde com as palavras e depois, porque a gente, no eu da gente, a gente é formado culturalmente de fora para dentro, né? A impressão que a gente tem é que o saber está fora de nós, né? Como a gente veio de fora para dentro, até formar um eu lá na infância, depois foi estudando na escola, foi escutando o ambiente, na escola da vida, etc. Todo conhecimento que a gente tem vem de fora para dentro, né? Só que daí a pouco a gente elabora uma resposta de dentro para fora. Eu tenho que ter uma compreensão de linguagem para daí a pouco não achar mais que o saber está fora de mim, né? O saber sobre mim mesmo está comigo. Eu vou narrar para o analista para ver se eu me encontro nessa confusão de linguagem, mas, na verdade, se eu tivesse competência para fazer minhas autocríticas, eu mesmo perceberia onde eu estou equivocado e fico, então, cheguei ao fim de análise, né? Estou suficientemente analisado. Mas porque ele fala, né, uma senhora que vem da Rússia, né, me procurou em Moscou, né, anunciando que vem gravemente doente, virá analisar-se comigo. Várias fontes me informam que Oppenheim anda a pregar uma cruzada contra nós. Tudo gente que não entende a linguagem, tá vendo? O próprio médico também, né, Oppenheim, leu errado o Freud, diz que o Freud está... Começa a criticar a psicanálise. Jones escreve de Genebra e diz ter encontrado lá no Congresso 5 partidários dos quais nós nem sabíamos. Então tem gente lendo lá associações de palavras, que é o grande tchan da psicanálise. Convida-nos a ambos a Toronto. Ele chega em Nova York, 4 de setembro, irá conosco, e também
grupo aqui, né? Ah, sim, não, esse aqui é o Jones. O Jones vai chegar em Genebra e de lá ele vai, porque o Jones vai junto com eles. H3 é muito interessante. A paciência da gente deve ser infinita. Eles merecem o máximo de compreensão. O carpinteiro me lembra muito bem o bombeiro do Pequeno Hans. O carpinteiro que aplainou, né? O Pequeno Hans tem um bombeiro. Me lembra o bombeiro. Durante uma interessante incursão pela arqueologia, concebi algumas ideias sobre a natureza do simbolismo, mas ainda não estão bem claras. Qual é o simbolismo que tem esse aplainamento dos genitais? Ainda não fiz meus preparativos para a América, sou incapaz para essas coisas. Dou-lhe também. Aí tá. Aí anuncia aqui, né? O William. William aqui, ele acrescenta notas do tradutor, né? Traduziu as cartas do alemão para o português, para o inglês, publicou o livro. Ele bota uma nota por conta própria aqui, ó, no meio do livro, né? Porque os que estão viajando não escreveram, né? Abel, Estão em presença um do outro, eles vão falando. Fala. eu acho muito interessante quando o Freud diz, né, que não tinha interesse nos medalhões, né, de trazer para a psicanálise, né, ele procurava mais os estudiosos, né. Eu acho interessante isso porque, assim, acho que ele já sabia, né, que aqueles medalhões, né, não iam desfazer, né, daquilo que já acreditavam, né. Eu acho assim que mais que por aí mesmo, né? Porque quem já está com aquela ideia formada é mais difícil, né? Também, talvez, reserva de mercado, né? Mas essa mulher que veio aqui da Rússia, tá vendo? Que ele fala, né? Uma mulher que veio da Rússia procurar para tratamento. Daí a pouco, ou então essa Ginsburg, uma judia polonesa, que compreendeu, ela passa a interessar pela psicanálise. Pois é. E interessante que ele fala, né, que para trabalhar com criança, né, não estava uma dificuldade, né? Parece que nenhum deles estava Estava fazendo esse começando a trabalho, né? psicanálise com criança, né? Que é a origem psicológica na criança, né? Essa senhora que vem lá da Rússia, uma senhora gravemente doente, tá vendo? Vem analisar. Daí a pouco ela descobre: ah, é isso? Eu também quero ser analista. É mais fácil uma pessoa assim se interessar do que os figurões, né? Como você disse ali, os medalhões. Então, vai comentar aqui a conferência de Clark University, lá nos Estados Unidos, né? Em 20 de agosto, de Freud, Jung e Ferenc, esses três, né? Partiram de Bremen e no dia seguinte os três embarcaram no navio George Washington do Lloyd norte-alemão. Durante a viagem, analisaram os respectivos sonhos, né? E Jung descreveu um dos seus no livro chamado Memórias, né? Esse livro tem um livro, o Jung narrando o sonho que ele descreveu, o prenúncio do conceito do inconsciente coletivo que viria a formular. Chegaram em Nova York, 29 de agosto, né? Levou 9 dias viajando no navio. Imagina só a quantidade de conversa entre eles, né? Porque a gente não sabe de nada. Um domingo, e a eles se juntaram Brill e Jones, que tinha dito antes, né? Brill é aquele tradutor, e o Jones, o Freud mencionou. A semana foi dedicada a diversões e passeios. Na noite de sábado, 4 de setembro, o grupo embarcou num vapor para chegar no dia seguinte a Fall River, Massachusetts. Daí, seguindo de trem via Boston para Worcester, sede da Universidade de Clark. Freud e Jung se hospedaram na casa de Stanley Hall, que era o reitor da universidade, né? Professor de psicologia também. Freud fez 5 palestras, sempre às 11 da manhã, de terça a sábado. Jung fez 3 durante a semana, ambos falaram alemão. Entre os participantes da conferência estavam William Stern, de Munique, Léo, e vai embora. Lembro alguns nomes. Franz Boas, né, que é um antropólogo, né? Aqui o médico também, James Jackson Putnam, que tem livros sobre psicanálise na psiquiatria americana, né? Na solenidade de encerramento, no sábado, 11 de setembro. Então, aqui tem também os medalhões, um pouco deles, Márcio. Mesmo que fosse aprender para criticar ou para ver o que tinha no meio, né?
Na solenidade de encerramento, que foi sábado, 11 de setembro, o título de doutor honoris causa foi concedido a Freud em psicologia e a Jung em educação e higiene social. Aí tem aquela foto que mostra os 5, né? Nos 2 dias seguintes, Freud, Jung e Ferenc viajaram bastante para o oeste até as cataratas do Niágara e de novo para o leste até Keene, em Nova York, nos montes Adirondack, perto do Lago Placide, onde passaram 4 dias na propriedade da família Putnam, né? Tá vendo? No fim da semana, voltaram a Nova York, onde embarcaram no Kaiser Wilhelm der Grosse na manhã do dia 21 e chegaram em Bremen dia 29. 8 dias também de volta. 8 para ir, 8 para voltar. Jung foi direto para Kuznach e Freud parou em Hamburgo e Berlim para visitar uma médium, Conferência, antes de chegar a Viena no sábado, na manhã de sábado, 2 de outubro. Então, quase nem um mês, né? 2 de outubro, tinha saído 20 de agosto, setembro, um mês e 40 dias, aí 30 dias. Aliás, 50 dias no total, né? Então, as conferências de Jung, intitulado Método Associativo, então vigorou ele tinha 3 opções, ele tinha dito, né? Mas parece que ele centrou só no método de associação livre, né? O Jung, no método de associação, valeria a pena ler o livro de Jung, tá? Você vê como ele associa desvairadamente, assim, igual a cartomante. Jung associa igual a cartomante. Ele tem uma criatividade enorme para associar e escrever livros, assim, muito criativo. As conferências de Jung foram intituladas O Método Associativo. Aparece nas mesmas publicações americanas em tradução de Brill. Apenas a terceira palestra foi publicada em alemão sobre o conflito da alma para a criança, né? Über Konflikt der kindlichen Seele, alma infantil, 1910. As 2 primeiras estão no trabalho inaugural de Jung, a obra total de Jung, as 2 primeiras. Essa aqui parece que não, então. 155, 1º de outubro, né? Já estão de volta, então, aí volta as correspondências a aparecer, né? Estavam do lado, não tinha nada. Agora começam as cartas de novo. Caro Freud, eis que bato a sua porta com uma carta cujo objetivo é saudá-lo no regresso a Viena e a costumeira lida. De minha parte, já a enfrento a sério. Sinto-me em plena forma e me tornei bem mais sensato do que talvez imagine. Minha mulher reage esplendidamente à psicanálise. Interessante, né, que ele falava, ele sempre fala, né, dá a impressão de que a mulher dava sempre opinião, né? Não é a primeira vez que ele fala isso. E já o Freud, não, né? A impressão que dá é que ele nunca cita a mulher participando de opinião em nada dele, né? A dona Marta parece que o que consta, né, é que ela não queria nem saber disso. Não quero saber desses assuntos, doutor Freud, marido dela, né? Ela queria a família bem constituída, a renda, né, familiar, os 6 filhos, cuidar da casa, assim, me dá minhas garantias e vai ganhar o dinheiro para lá, porque eu não estou interessado na teoria de nada disso. Já a mulher de Jung, como ele era casado com uma mulher rica, né, como ele disse, parece que ela fica fiscalizando um pouco ele, que também é meio mulherengo, né? Ela tinha interesse em ficar farejando um pouco onde que esse Jung gostava de andar, né? Tudo vai à maravilha, né? Marvelli. Na viagem de volta à Suíça, não parei um só instante de analisar sonhos e descobrir alguns gracejos impagáveis. Então, Jung é tudo uma piada, né? Para ele parece que tudo é uma piada. Pena que o tempo agora não dê para contar. Como vai o senhor? E o estômago vai bem? Olhei a obra de Stransky e, na verdade, a achei bastante cretina. Uma longa carta de Forel me esperava, convidando-me a participar de uma organização de psicoterapeutas. O Forel era junto com Kreplin, né? Os médicos, medalhões, como diz a Márcia, que formavam o conceito da psiquiatria, né? Os professores da universidade, os chefes, né? Mandou uma carta para participar de uma organização de psicoterapeuta. A perspectiva não me anima. Que fazer? Gostaria de saber logo o que você pensa, Freud, pois ainda não dei resposta ao Forel. É o Jung a carta, né? O que a gente vai falar para ele, Freud? É curioso como nosso trabalho se difunde aqui entre os professores primários. Está vendo também?
Um jovem professor esteve hoje comigo à procura de conselho. Há meses, ele mesmo trata da própria mulher gravemente histérica, com bons resultados e extraordinária compreensão. Tinha até essa confusão, né? E aprender a psicanálise para tratar a esposa. Trata também de um aluno que sofre de uma fobia. Aí a frase, ó, o bisturi vai sendo assim arrancado a sangue frio da mão do médico. Vendo que frase? Como a gente lê isso aqui literariamente, né? Como se fosse uma obra de Machado de Assis, aí tem a presença de loucos por literatura, que trabalham literatura, né? Tá vendo? O bisturi está falando metaforicamente, né? Não vai usar mais bisturi, não vai usar mais aparelho médico, costurar paciente, nada disso. Você vai usar a palavra. Que acha o senhor disso, Freud? O mesmo rapaz me diz que já há gente me difamando em Zurique, principalmente colegas. Aquele que gostava de pegar paciente. Compreensível, pois a reputação deles corre perigo. O jeito é deixar o circo pegar fogo e não há mais como evitá-lo. Em Zurique, um tal de Dr. Bircher, veja o nome, estabeleceu-se como psicanalista. Antes disso, ele acreditava em ácido úrico, compotas de maçã e papinhas. Tá vendo? Tira o bisturi, tira a magia negra, né? Não tem é muito difícil também, né? Vamos dizer, a psicanálise exige do ser humano uma coisa assim meio doida, né? Você tem que ser responsável por você mesmo na linguagem. Não é fácil, né? Quando eu era criança, a mamãe me dava assim, compota de maçã, dava lá um chá de cidreira. Eu fingia que estava doente, ele me dava água doce, né? Quando ela percebia que era manha demais, era uma chinelada na bunda. Mas assim, como que tirar o bisturi da mão do médico, né? Não acreditar mais em papinhas e compotas. É porque a mãe da gente percebia o moleque que tinha que tomar conta, né, dona Leila? Você, esse menino, você andou aprontando o quê? Vem cá, vem, chega aqui. Aquela mãe brava antiga, essa esperta, sabia que na linguagem, né? Me fala o que você andou aprontando. O Adelmo, mas você podia voltar só um pouquinho, porque quando ele disse que o professor estava tratando da mulher, o professor não era professor, não era médico nem nada, era? Um jovem professor esteve hoje comigo à procura de conselho. Há meses ele mesmo trata da própria mulher gravemente, porque ele falou aqui assim. O que é? É porque se ele não for professor, né, de medicina ou de nada ligado a isso, pode ser também que essa frase, o bisturi está sendo tirado das mãos do médico, pode significar assim, que não tinha que ser um especialista, né? Tinha que ser uma pessoa que Ah, sim, começa perder essa porque mistificação, essas coisas, né? E que tratasse mais, né, da realidade, é sem ser uma coisa que a Márcia está lembrando aqui é o seguinte: lá em 1926 vai ter aquele grande artigo de Freud sobre análise leiga, né? Análise leiga é um artigo que o Freud teve que publicar porque começou a ser questionada a prática da psicanálise por gente que não era médico. Tem que ser médico para exercer a psicanálise? Aqui no começo, a gente já viu o pastor Pfister, que não era médico, né? Pastor protestante, então. Aqui ele por isso começa que a os falar. padres, quando você Foi tirar o até bom a bisturi, Márcia seria. lembrar, foi até bom você lembrar, Márcia, porque que ele falou professores primários, tá vendo? E também uma mulher aqui, que não era médica nem nada, mas para atender crianças. Então, a psicanálise já estava fora da medicina desde antes da tentativa de caçar a psicanálise do meio, que não fosse médico. Excluir aquele monte de gente que já vinha praticando, mas que não era médico, então era proibido ficar atendendo, né? Aqui você falou isso, eu aproveitei esse gancho para dizer, professor primário, né? É um jovem professor primário, então, esteve hoje comigo à procura de conselho. Há meses ele mesmo trata da própria mulher gravemente histérica, com bons resultados e extraordinária compreensão. Ele não deve estar tratando com método psicanalítico, deve estar dando algum atendimento à mulher, né? Lendo alguma coisa. Você tem uma esposa com um problema em casa, né? Sei lá, professor primário começa a difundir, né? E esse professor aparece dando atenção à esposa. Isso é o seguinte:
tenta dar uma interpretação para um sonho dela, né? Não é proibido também comentar o Com sonho. bons resultados, né? Como disse o Freud, que dizer, ele não era especialista nenhum, né? Mas né, devia estar na escuta, né? É Ô, possível. Adel, Fala, Melk. o texto que você falou é de que ano? Qual? O texto que você falou é de que ano? A Nazilega, 1926. Ah, sim. Ok. Lá vai ter um texto bom sobre se o leigo pode ou não exercer a psicanálise, porque ele não é médico, né? Não tem um pingo de conhecimento, é claro. Assim, são as papinhas, né? Aquela receita doméstica, né? Não tem um pingo de conhecimento, é claro, é bom ficar de sobreaviso com ele, sobretudo porque está muito na moda e renitentemente se esquiva a relações pessoais comigo. Em casa tudo bem, vão as lembranças. A carta de Forel, Jung escreve a carta de Jung a Forel, seu projeto, Forel é o médico, né, querendo trazer a psicanálise lá e contrapor a escuta privada, né, de outra maneira. Seu projeto para a união de todos os psicoterapeutas conta com a minha simpatia, mas dada a atual inconciliabilidade dos opostos, duvido muito que nós, da escola freudiana, possamos vir a ser bem recebidos lá nas suas ideias. Tem que ser muito político também, porque eles tinham que ter apoio dos médicos, né? Não dava para ficar recusando esses convites, virando as costas. Você tem que negociar um pouco, né? Senão fica muito proscrito. A necessidade de fazer concessões e parcerias com os medalhões, né? Para eles não proibirem a prática completamente. 4 de outubro, caro amigo. Primeiro, devo agradecer a sua carta, depois acrescentar alguns adendos aos prodígios de nossa viagem. No dia seguinte à nossa separação, um número incrível de pessoas se parecia espantosamente com o senhor. Por toda parte onde eu ia, em Hamburgo, seu chapeuzinho de faixa preta se deixava entrever. Todo mundo era Jung. O Freud vai fazendo essas piadas aqui com o Jung, tá vendo? Que o Jung se julga muito capaz de influenciar todo mundo, né? E uma guerrinha entre o Freud e o Jung, assim, quem é que influencia mais? E o mesmo em Berlim também, todo lugar eu te via. Nosso amigo Ferenc se fez a si mesmo, né? Uma estranha confissão, mas só depois do regresso. Trouxe a chave do quarto dele no Manhattan Hotel. É claro que isso significa que tomou posse da Frauenzimmer, que é, aqui embaixo dizendo, Frauenzimmer, mulher no pejorativo. Tem a chave do quarto de alguma mulher, sofre de complexo de mulheres. O Ferenc sempre teve esse probleminha, né? Ele e o Jung, né? Com a frente. Agora, que homem que não sofre de complexo de mulher, né, dona Leila? Tem algum homem que você atende no seu consultório, dona Leila, que não sofre de complexo de mulher, né? Todo homem sofre do complexo de mulher, né? Só que, hein? Não tem não, todos têm aí a sua questão, porque isso está associado ao Édipo, né? É. Então não tem como toda a relação, e é interessante a gente perceber que o Édipo, ele é sexual e agressivo. É. Então, você vai perceber o seu Édipo nas relações quando você perceber essas duas palavrinhas, sexual e agressivo. Dificilmente você consegue ficar junto quando a relação está baseada associada ao seu Édipo, porque vai ter brigas, vai ter conflitos, vai ter narciso, né? Vai ter questões sexuais, vai ter desejos, ciúmes, é isso aí, ódio, né? Então, hoje eu te amo, amanhã eu te odeio, é assim, né? Então não tem como não, tá? Não E o tem que é como. isso? É o Édipo que precisa ser, né? A primeira coisa que a gente precisa tratar na nossa análise é o nosso Édipo. É a partir dali que a coisa começa a entrar em conflito, né? Se estabelece a falta e o desejo, né? Porque o bebê, a criança, o bebezinho, o bebê não tem desejo. E aí quem vai falar sobre isso é o Winnicott. O Winnicott fala que o desejo ele é muito sofisticado para uma criança.
Então, nos primeiros anos, ali, nos primeiros meses, primeiros anos de vida, o bebê, ele sente necessidades. O desejo é a partir do Édipo, porque se estabelece a falta, né, essa ruptura com a mãe, e aquele conflito com o pai, e aí se estabelece a falta, e aí agora é só repetição. Então, sexual é agressivo. Percebam, né? Uma relação muito tranquilinha, muito suave, sabe? Isso aí não é Édipo. Édipo é conflito. Édipo é conflito. É, interessante, né? Eu não sabia dessa frase lá do Winnicott, né? O desejo é sofisticado demais para a criança. A criança é necessidade, né? O desejo vai se tornar para ela quando ela tiver a falta, o corte, a ruptura, aí ela vai ter que se haver com o que ela quer do mundo e o desejo vai se tornar sofisticado para ela. Mas até então não era sofisticado, porque era só suprir, dar, mandar, fazer, obedecer a mãe e o pai, as necessidades básicas da existência, até conquistar a noção do eu, então ter responsabilidade sobre o que quer. Agora, você quer o quê, meu filho? Daí para frente, vira menininho, menininha, né? Confuso o tempo todo, cria. Agora, E aí vem a perversãozinha, né? Para poder conquistar o que quer, né? Para poder atingir aquele desejo, né? aí é conflito, né? Como disse agora a Leila, muito interessante. Quer dizer, surge o conflito permanente, né? Interessante isso. Então, aqui vai comentar esse elemento. Enquanto estava inventando a psicanálise, o ser humano não se conhece ainda, não sabe o que é o amor, né? Mistura amor com a prática, vai fazer, então, esse desejo da mulher aqui, que o Ferenczi, né? Extremamente mulherengo, igual Jung, né? Confidência. Nosso amigo Ferenczi fez uma estranha confissão. Olha a confissão aqui, ó. Freud. Vê o que eu trouxe. Eu trouxe a chave do quarto da mulher em sentido pejorativo. Uma mulher que não, né? Que mulher em sentido pejorativo é esse? Parece que ele entregou a chave do quarto e foi dormir, outro com uma mulher, não? Não, fez uma confissão depois do regresso. Ele trouxe a chave. Freud, olha só o que eu trouxe aqui. Ó. Ficou no meu bolso a chave da mulher lá que eu ia visitar para dar um tratamento a ela, né? Claro, um tratamento elevado, né? Trouxe a chave do quarto dele lá no Manhattan Hotel. É claro que isso significa que trouxe e tomou posse, né? De modo a manter todos à distância até que volte para lá. Será que ele está com a chave da casa da mulher para o dia que ele for lá abrir a porta e entrar? Vai saber. Baseado nessa dedução, podemos partir para um bocado de análise. Vem cá, Ferenc, vamos analisar esse Édipo aí, está mal analisado. Ele também desenvolveu as fantasias de transposição sobre as quais falamos. Muitas das ideias que comunicou ao Senhor e a mim, na realidade, se relacionam ao complexo de mulheres. Minha miserável caneta resolveu fazer greve. Está falhando. O que eles falavam entre eles, daí a pouco Freud vai comentar em separado com Jung. Muitas das ideias que comunicou a você e a mim lá na viagem se relacionam a um complexo de mulheres, porque o Ferenczi, depois, mais na frente, né, tem aquela paciente que ele tinha relações eróticas com ela, e era mãe, depois a mãe ainda levou a filha ainda, né, você vai gostar do Ferenczi, minha filha, esse problema que você tem, você vai resolver lá com o Ferenczi. Aí o Ferenczi também leva ela para a cama. Complexo de mulheres. Cheguei aqui sábado de manhã e encontrei tudo bem, exceto minha velha mãe e minhas duas filhas mais velhas. Matilde provavelmente terá de fazer outra operação. Ela é muito corajosa e sensata. Nosso genro, não tanto. O genro deve estar preocupado, né? Bruscamente, sou de novo arrastado a essa surpresa da vida cotidiana. Logo se seguiram outros fatos. Roche parece ter agido com acerto ao suspender a palestra dele, pois minha prole vienense já se juntara em indignação ou medo e tramava os planos mais diversos para uma contraofensiva contra o Roche. Minha raiva previsível ante uma tática tão pobre não parece tê-los demovido em nada.
Então, deve ser um caso aqui que está criando algum paralelo dentro da psicanálise. Daqui a pouco o Adler vai embora, esse roxo também. Então, cada um vai criando um filhotinho dentro da psicanálise, né? Sábado e domingo foram ainda relativamente tranquilos. Hoje a agitação começou e dentro em pouco estarei ocupado 8 ou 9 horas por dia. Só Deus sabe como hei de trabalhar em meus projetos científicos numerosos e absolutamente necessários. Felizmente consegui restaurar a digestão de Conrad, tratando-o com o maior carinho em Hamburgo e Berlim. Digestão de Conrad aqui é interessante, porque tem um romance chamado Imago, né? Eu não sabia que tinha esse romance, não. Imago passou a ser depois o nome de uma revista dentro da psicanálise, e também Imago Paterna, né? Imago como sendo imagem. Imagem primordial, aquela primeira imagem que fixou na mente. Chama imprint, né? O imprint é estudado muito, assim, pelos psicólogos que partem da animalidade, né? Assim, quando que o patinho, sai seguindo a mãe, e o patinho feio sai seguindo uma galinha, tem um negócio desse que vem lá da história infantil. Mas por que, quando ele sai do ovo, se entende para o bichinho que está agora tendo que andar com as duas patinhas, o primeiro vulto que ele vê à frente, ele vai seguir. Imago é isso. Perigo de ser um animal que não seja a mãe. Pode ser um animal estranho à espécie dele. Saiu do ovo, pulou fora, deu aquele tombo no chão, rolou, caiu em pé, levantou com as patinhas, conseguiu erguer-se, um vulto que ele vê passando, forma na mente uma imagem. Isso é meu pai, minha mãe. Vou Isso é seguir muito esse. retratado em desenho animado. Vou seguir esse. Então, o Imago, ele fala aqui, né? É um romance que foi escrito por Kari Spittler. O herói se refere ao próprio corpo, como Conrad. Tá vendo? A imagem do corpo é o Conrad. Ele fala do corpo como o meu Conrad, né? Eu acho que em russo, né, Conrad quer dizer camarada, né? Porque estava em bons termos com o corpo, com ele, né? Jung também adotou, quer dizer, o Freud aqui traz uma questão interessante, que é restaurar a pobre digestão do corpo, tratando-o com o maior carinho em Hamburgo. No tocante à minha estada em Berlim, e já vai terminar, 10 para as 10, né? No tocante à minha estada em Berlim, devo também dizer que Abraham foi extremamente simpático, afetuoso e de modo algum paranoide. Quase me envergonhei diante de Ferenc por há pouco ter me voltado contra ele. Tolerou até mesmo os elogios ao Senhor. Não gosto do Abraham, mas tolerou os elogios, dos quais eu não me pude abster. Está saindo muito bem, embora trabalhe em solo hostil. No fim, tomou o trem comigo até Frankenberg. Hora e meia de viagem. O que ele me diz dos medalhões de Berlim, Oppenheim, por exemplo, é um grande consolo. Nós, após um momento difícil, a clientela está melhorando e isso, indubitavelmente, surtiu sobre ele um bom efeito. Ao chegar aqui, encontrei uma carta de Pfister que me impressionou, como todas as cartas dele sempre fazem que impressionar a mim. A princípio, acredito em tudo, sou crédulo sobre as boas novas, tudo parece maravilhoso. Logo depois, recaio em meu mísero estado costumeiro de negar tudo aquilo que eu achei maravilhoso. No adolescente Freud, a gente está vendo um instante que ele queria fazer doutorado em filosofia, a ciência era maravilha, estava na universidade descobrindo tudo, que maravilha que são os livros, né? O planeta Netuno agora foi descoberto, antes através de uma lei matemática, depois que o planeta foi encontrado na realidade. Então, a metafísica, né, que é a matemática, consegue calcular que existe um objeto que a gente não vê ainda. As equações da matemática conseguiram provar a existência do planeta Netuno. Deve existir um planeta Netuno para que haja um equilíbrio das forças gravitacionais. 20 e poucos anos depois, telescópios conseguiram localizar o planeta, porque o cálculo matemático deu mais ou menos a direção, né? Então, vira o planeta. O Freud estava tão empolgado com isso que ele estava maravilhado. Então, ele tem esse costume desde adolescente, ó. A princípio, acredito em tudo, sou crédulo sobre as boas novas, tudo parece maravilhoso.
Na carta seguinte, o Freud fala assim, estou deprimido, aqui está uma merda, a vida está não sei o quê. Aí ele fala assim, a matemática não serve para me resolver em nada minha intimidade pessoal, assim, minha depressão, né? Minha melancolia. É Mas logo, interessante, né, como que ler as cartas, né, do adolescente Freud, né, dá uma compreensão muito melhor, né, as traz um cartas agora. acréscimo, né? Traz um acréscimo, porque ele tem essa ilusão, assim, ele se empolga, tá vendo? Ele fica eufórico, né? É aquele mesmo homem de sempre, né? A euforia, né? Que vem a alegria, né? Que é o estado maníaco-depressivo, né? A alegria é a mania, né? O depressivo, depois eu caio na minha depressão costumeira, ver que é mais uma coisa comum, não era essa descoberta maravilhosa, não vai resolver todos os problemas da humanidade, nem os meus. Espero, mesmo assim, que ele passe uma boa descompostura no Foester, que é de outro aqui. Também eu encontrei à minha espera a circular de Forel, escrevi explicando que nossa ausência em tais e tais datas nos impedira de responder a tempo, e estava viajando, né? Podem dizer que escapamos ao pior, ainda bem que estava viajando, né? Escapamos, porque agora o encontro se realizou durante nossa ausência, fizeram o encontro, a gente estava na América, né? Foi bom por isso. Então, a gente, o Freud não veio porque estava nos Estados Unidos, ele não está com raiva de nós, não. Ah, não, então tá bom, agora eu entendi. Se o Forel nos convidar para um posterior ingresso, também prefiro dizer não, mas hei de responder primeiro que tem que consultar o senhor o Bloller. Ô, Forel, eu estou interessado sim, mas vou fazer o seguinte, eu vou perguntar ao Bloller, né, o Jung, o que eles acham, depois eu te respondo, hein? Vai enrolando ele, né? Estou certo de que aprovará o que fiz ontem, domingo. Revi o Homem dos Ratos e ainda não foi dessa vez que gostei dele. Já tem um ano e pouco que esse caso está na mão do Freud, hein? Assim que o vir, diga-me se por acaso sua impressão é outra. Ele mandou já o rascunho para o Jung lê, né? Acho muito desagradável que o senhor Adler e também outros, sem dúvida, até agora não tenham recebido provas. Então ele está dizendo que os outros não receberam ainda, né? Ele chama de provas aqui porque ele faz circular o que ele escreve, né? Cada vez mais vai aumentar o número de pessoas que ele quer que leiam o que ele vai escrever. A resposta a esse abuso que periodicamente se repete deve ser um novo volume do. Realmente a Suíça deve estar amaldiçoando o Senhor. Tá? Freud confirma, né? Jung diz: eu estou sendo amaldiçoado aqui na Suíça. Encontrei em minha volta nada menos que 5 cartas de seu país, tá vendo? Escrevendo para Freud, esse Jung. Seu país tão importante para nós, apesar de pequeno, que ou anunciavam a chegada de pacientes ou pediam informações e conselhos. No primeiro dia escrevi nada menos que 11 cartas para o exterior, depois de voltar, né? A longo prazo, isto acabará se tornando monótono e um desagrado, né? Nuisance. Mas o senhor está com razão. O circo tem que queimar. Faz bem aos médicos. Vamos ficar de olho no Bichner. Felizmente, não precisamos ter direitos reservados sobre a psicanálise. Ela é difícil demais de imitar. Hoje troquei meus dólares. Então ele fala do retorno, né? Chegando a carta de 15 de outubro, vamos virar para 1910, daqui a pouco, dezembro, né? Ficar por aqui hoje. 5 para as 10. Mais um dia de leitura que a gente avança um pouquinho nessa nossa ousadia, né? Que é vir a escrever, a ler esses originais das cartas de Freud. Nenhum psicanalista, ninguém faz isso. A gente tem estado esse trabalho para compreender dos homens que são hoje conhecidos no mundo inteiro como as duas maiores fontes de corrente dentro da psicanálise ou psicologia, como que eles mesmos conviveram com problemas que não são problemas conceituais, mas da vivência, né? A dificuldade da relação de si mesmo com a linguagem. Essa carta, daqui para frente, mais especificamente, acho que lá para 170 e pouco, assim,
começa mais a destacar o narciso dos dois, né? É. Porque E vai- antes é Então mais... agora vai ficar bom. Agora vai ficar excitante, né? É. Isso, estimulante. É, é, agora vai ficar mais. Mas o psicanalista é assim, entendeu? A gente. ah, o Adelmo, ele sabe, né? Não sei quem mais é analista aqui no grupo, né? Nesses estudos, mas a palavra é excitante, assim, no sentido de paixão, né? Para quem gosta de estudar, para quem gosta de leitura, para quem gosta de pesquisar. É um Eu gosto, coloco né? essa palavra, é um gozo, um gozo, e é interessante porque a cada leitura, a cada encontro, vocês já perceberam, assim, algo se produz na leitura, né? As trocas, aí o Adelmo trazendo aí o seu conhecimento, né? Agregando também. Então, assim, a Márcia, mas os outros colegas também que abrem aí o microfone e traz aí também suas questões, suas vivências, suas experiências, dentro também do que a gente está estudando no contexto, é o que se produz. Esse é o interessante, para quem estuda psicanálise, para quem tem interesse, é o que se produz. Então, para cada um, produz algo diferente. E esse é o diferencial mesmo, porque assim, é o caso a caso, é o um a um. Não é? A gente não termina uma leitura dessa com a mesma perspectiva. Cada um tem a sua perspectiva, a sua lição. É a lição do que a gente tira a cada encontro. Inclusive, não é raro que eu tenha sempre um insight quando a gente está nessa reunião de estudo em grupo, né? Hoje mesmo eu tive, assim, por questões, por coisas, assim, muito antigas, né, que eu não compreendia, né, vem aquela ideia, assim, né, e às vezes nem é sobre, né, o assunto é uma outra coisa, né, mas Sim. toca de uma certa maneira, né, e é muito interessante. Sim, é a psicanálise, né? Aqui são as paixões, né? A gente percebe, olha, o sujeito, o ser humano, ele fala sobre duas coisas. Ele fala sobre as suas paixões e sobre o que lhe adoece. Então ele fica nesse polo. Ora está falando do que magoa, do que sofre, do que dói, do que está incomodando, né? E o movimento é esse, e ora ele está falando das suas paixões, do gozo, das excitações, né? Do prazer. É isso. Aí. São meus 2 centavos de contribuição hoje. 2 centavos. Agora o Lucas vai dar os 2 centavos dele. O Lucas sempre tem uma contribuição, é jovem, né? E é da área da estudo, assim. Fala, Lucas, você queria comentar alguma coisa? Sim, eu queria comentar. Como eu não sou dessa área, eu sou da área de artes, então para mim é novidade. Assim, alguém que está fora do meio, quando você se refere a essas duas pessoas, ou não, na verdade nem duas pessoas, é dois personagens que é criado, e assim a gente tem uma interpretação que está de fora, que os dois se andavam muito bem naquilo que tinha a proposta, que houve sim as suas diferenças, mas que estava, como dizer assim, seres iluminados. Aí quando traz essa proposta mesmo, real, que, vamos dizer assim, atrás das cortinas, o verdadeiro bastidores que acontece, não foi bem assim não, do jeito que é vendido para quem é de fora. E eu tô vendo que na verdade não. É tudo homens com intenção de descobrir algo novo, mas é aquilo que o Adão falou uma coisa lá atrás, que o próprio Salomão já falou, que querendo ou não mexe um pouco, que é a vaidade, né? É. Vaidade é vaidade. Aí com isso é legal porque assim, não, eu percebo uma coisa que para mim eu acho que vejo muito nos dois, mas eu sinto muito falta atualmente. Que assim, os dois personagens eram importantes essas histórias, tinha essa divergência aqui, você mostrando a carta, não tinha seus problemas, mas houve um respeito mútuo para não, tipo, não queimar um ou outro, porque querendo um precisava do outro para construir aquilo que estavam trazendo uma proposta. Então essa troca. E a gente vai perceber que são seres humanos. Hoje em dia não tem esse conceito. Hoje, se pegar um erro desse, no lugar de tentar aconselhar, não, a pessoa tenta destruir e cancelar. Então, assim, eu entendo que somos falhos, mas
a que ponto essa falha dessa pessoa a gente tenta construir, tentar ver o que está sendo. Assim, eles estão. Eu acredito que os dois tinham a intenção de posterior, né? Que as suas diferenças eram nas cartas mesmo para não ser público, que hoje é diferente, o pessoal quer tudo publicar, mas a questão é, eles deixavam público aquelas diferenças, mas do lado de fora, e agora estou estudando o Jung, para eu conhecer melhor, os próprios autores falam que o Jung, quando falava de Freud, o pessoal criticar, ele defendia ainda o Freud, mesmo com depois do livro lá, Livro Vermelho, as outras histórias lá, mas assim, antes, ainda defendia um pouco o Freud. Aí eu acho muito interessante isso, essas cartas, que assim, na frente de todo mundo é um casal perfeito, mas quando entra em casa, tem essas diferenças. É. Isso aí, valeu, Lucas. Deu os 2 centavos do Lucas, como diz essa linguagem da lei, é interessante, né? Dei 2 centavos de prosa. Então, tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, né? Boa noite a todos, boa semana. Você também, né? Bom trabalho. Começa amanhã, segunda-feira.